Hoje eu quero falar de duas palavras que elas parecem até simples, mas elas são consideradas o coração pulsante do cristianismo, que é arrependimento e fé. E você vai saber que arrependimento não é só você ficar triste e fé não é só você acreditar em Deus. Mas antes eu já te peço, se inscreve aqui no canal, nós estamos fazendo uma série Fundamentos da Fé e esse é um dos vídeos dessa série, então chama mais alguém e vem maratona comigo. Quando a gente vai na Bíblia, ela nos mostra algo muito mais profundo sobre arrependimento e fé. É a forma como a graça de Deus nos alcança e muda a nossa vida real. Então hoje eu quero fazer 4 passos bem simples com você. Primeiro a gente vai estudar o que é arrependimento e fé, biblicamente falando. Depois a gente vai estudar o que não é arrependimento e fé, quais são os maiores enganos, né? Depois a gente vai ver como que isso acontece na prática, ou seja, no dia a dia. E terceiro é como que a gente vai saber se é arrependimento e se é fé de verdade, sem cair no moralismo. O que Jesus ele pregou sobre arrependimento e fé juntos. Na primeira aparição de Jesus, aqui em Marcos 1,15, a aplicação ela é direta. Ele fala, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Você percebe que ele não separa arrependimento do que é crer? E as duas acabam sendo uma via de mão dupla, aonde uma solta o pecado e a outra segura nas mãos de Cristo. Então, basicamente, quando você solta o pecado, você fica de costas para o mundo e você vira o seu rosto de frente e fica de frente para Jesus. Primeiro, vamos trazer aqui uma definição do que é o arrependimento. Porque o arrependimento não é só você se sentir mal, porque tem muitas pessoas que se sentem mal e continuam do mesmo jeito. Quando nós olhamos para a palavra, ela nos dá uma definição do arrependimento e ela tem também dimensões, porque na primeira dimensão ela nos mostra que o arrependimento é quando eu paro de envolver a mente no sentido de que a minha mente fica em conflito com Deus. Eu acabo concordando com Deus. Então, Senhor, aquilo que tu chama de pecado, eu chamo de pecado. Eu não tento mais dar um jeito ou desculpa. Hoje em dia a gente domestificou o pecado, né? A gente acaba chamando de colérico, de fleumático e etc, né? E eu paro de chamar isso por nomes e eu falo, Senhor, isso aqui é pecado. Então, meu jeito é pecado e eu quero mudar. E aqui tá o ápice disso que eu tô falando. Quando a gente vai pra Salmo 51, Davi, ele não vira e fala pro Senhor, Senhor, eu errei um pouquinho. Não, ele fala, Senhor, eu pequei contra ti. Entende que o arrependimento começa quando a gente começa a não negociar mais, a gente é sincero e entra com a verdade. A segunda dimensão é que o arrependimento ele também envolve o coração, porque eu acabo me entristecendo com as coisas que entristecem a Deus. Olha o que diz 2 Coríntios 7. Paulo fala de tristeza segundo Deus, que produz um arrependimento, não é uma tristeza de fui pego, é uma tristeza de, poxa, eu entristeci o Espírito Santo, eu entristeci aquele que me ama de verdade. A terceira dimensão é o arrependimento envolver a vontade do eu volto. Tudo bem que a Bíblia usa uma linguagem de converter-se, né, traz no sentido de voltar mesmo, mas o arrependimento ele traz mudança de direção, não é a perfeição instantânea que você produz, mas você vem para um novo mundo, você toma um novo rumo, você pensa de uma forma totalmente diferente. Tá, então vamos entender o que não é arrependimento para você também não cair nos falsos enganos e falso moralismo. Muitas pessoas acham que você se arrepender, você se punir, você sofrer bastante, é você se automutilar, se odiar, se castigar, usar a dor como uma forma para anestesiar, mas a palavra é muito clara nesse sentido pra gente. A culpa ela já foi paga por sangue, foi o sangue de Cristo. Então a autopunição ela não é um tipo de obra que a gente utiliza. O Evangelho já vem falando isso pra gente. Cristo já levou a condenação. Toda a nossa condenação já foi paga. Então isso você precisa ter na sua mente, no seu coração, e você precisa acreditar nisso. Arrependimento também não é só você prometer, tá? Porque você pode prometer hoje, amanhã você cai de novo. Aí essa promessa ela pode ter vindo através de uma emoção ou de um culto que você sentiu, um calor diferente, um frio diferente, um arrepio diferente. E não, arrependimento ele vem para produzir uma rendição total. É uma confissão honesta, mas aonde eu abandono todas as práticas e vivo uma nova vida. Arrependimento também não é só você parar um comportamento, porque às vezes a pessoa ela para algo, né? Ela troca algo, mas ela só tá trocando o ídolo, às vezes por uma imagem, às vezes por uma reputação, às vezes por alguma coisa, mas o arrependimento verdadeiro, aquele que a palavra fala, ele vai muito mais fundo. É onde a gente troca exatamente o centro do nosso coração. Lembra que a gente aprendeu na série anterior? Onde o homem, ele erra o alvo justamente porque ele troca o foco dele, ele coloca nele, de vez de ele colocar em Cristo, muitas vezes ele tira Cristo do centro e acaba colocando ele mesmo e as decisões dele no centro.
centro. A mesma coisa que o arrependimento. É quando a gente troca o centro do nosso coração, coloca Cristo no nosso coração e que a gente se arrependeu de verdade. Agora um outro ponto importante. O que é fé na prática, né? Fé não é só acreditar que Deus existe. Porque na Bíblia mostra que até os demônios creem que Deus existe. E fé na Bíblia, ela vai mostrar pra gente que fé é justamente você confiar, você descansar principalmente no caráter de Deus e não duvidar. E aqui eu quero trazer 3 aspectos pra você tentar entender ou começar a entender. Primeiro, a fé tem conteúdo. Eu creio no evangelho verdadeiro. Então, não é universo, não é fé em mim, não é fé que eu posso produzir, mas é fé na escritura, no Deus encarnado, na cruz, na ressurreição, no próprio Cristo. Essa é a primeira base que você precisa ter para tudo isso. Segundo, fé é confiança mesmo. É como se alguém estivesse lá nadando, desesperado, e em algum momento ela para e ela descansa confiando no salvamento. Então você não melhora para ser salvo nem nada, você é salvo para você ser transformado. E isso é uma fé, uma confiança verdadeira em Cristo. O terceiro ponto aqui é você entregar, é você realmente descansar, fazer essa entrega, sabe? Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor, eu não quero ser o centro de nada, eu não quero ser o Senhor da minha vida, porque essa fé verdadeira, ela recebe o Cristo e a obra por inteiro. Ela não só recebe minhas verdades, você recebe que Jesus salvou o mundo, que Jesus é o suficiente, e por ele ser o suficiente eu me rendo e eu descanso. E o que não é fé, pra gente poder estabelecer muito bem. Fé não é sensação, porque você pode não estar sentindo nada e ainda continuar crendo. A Bíblia já nos mostra tantas pessoas que não sentiam nada e continuavam crendo. Fé não é você sentir arrepio, porque você pode estar no ar-condicionado, estar se arrepiando e não produzir fé nenhuma. Fé basicamente é você confiar na palavra de Deus, mesmo quando seu coração está dilacerado, está oscilando e você não está acreditando em absolutamente nada. Fé também não é barganha, não é você dizer para Deus, Deus, se eu fizer isso, você vai me dar aquilo, ou se eu fizer um propósito, você vai me abençoar daquilo. Não é você negociar, sabe? Porque você não é negociador nessa mesa. É você realmente descansar, não é você fazer barganha com Cristo. Fé é você dizer que, ainda que você não entenda nada, você não entende o processo que está passando, você não entende as dificuldades que está passando, você não entende tudo que está acontecendo na sua vida, você ainda assim escolhe confiar no caráter de Deus, porque esse caráter, ele é imutável, ele não vai mudar. A palavra dele não muda. Muda as estações, muda a forma como ele trabalha, mas a palavra dele não volta atrás. E fé também não é perfeccionismo. Não é você nunca cair. Fé é você correr para Cristo mesmo nesses momentos de oscilação que você acaba caindo. Tá, e como que acontece o arrependimento e a fé na prática, no dia a dia, né? Primeira coisa que a gente tem que começar a nomear o pecado sem maquiagem. Então, para de falar, porque o meu problema, porque o meu comportamento e fala, isso é pecado. É a gente deixar de lado essas maquiagens que a gente coloca para realmente lidar de frente com tudo que acontece. Então, Senhor, isso aqui é orgulho. Eu menti, eu tenho sensualidade, amargura, inveja, manipulação. Para de maquiar. Mostra realmente o que é esse sentimento. Nomeia esse sentimento, porque é a melhor coisa. Tem um livro que fala sobre isso, primeiro buquê, depois o casamento. É muito interessante, porque ela fala, né? Nomeie esses sentimentos que você tá sentindo, porque quando você nomear, você vai entregar para Cristo e você vai confiar que Ele é capaz de dissipar esse sentimento. A palavra do Senhor nos diz que quando a gente confessa os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, quando o ato de confessar, você colocar para fora, isso já é muito bom. Segundo, você confessa como quem volta para casa mesmo, sabe? Então, confessar não é você ficar informando lá Deus, falando as coisas, mas é você sair desse teatro. Então, Pai, eu pequei. Eu pequei contra ti, parei de te ouvir, parei de ouvir as suas instruções, andei em lugares que não era para andar. Eu pequei. E o terceiro é você cortar o acordo mesmo que você fez com o pecado, né? Muitos pecados, eles são resistentes e a gente precisa realmente cortar isso, como os acordos secretos. Então, eu sei que é errado, mas eu mereço. Um outro exemplo, eu sei que destrói, mas isso me anestesia. Então, corta isso. Arrependimento é isso, é você cortar exatamente esse pecado. E aqui o próximo passo é você trocar os ídolos por Cristo mesmo, sabe? Aqui é decisivo, você não expulsa um ídolo com outro ídolo ou com um vácuo. Você expulsa com amor
amor maior, que é Cristo. Então você dizer para Jesus que ele é melhor do que esse prazer que você tem momentâneo, ou que esse controle, que essa aprovação, que esse dinheiro, e é exatamente nessas pequenas coisas. E um outro passo que já interliga esse, é você pegar e tomar pequenas decisões. Às vezes a gente quer tomar decisões tão grandiosas e acaba não tomando nenhuma. Escolha obedecer hoje, escolha ter uma atitude que dê a ele obediência. Então, hoje eu vou obedecer, não é o nunca mais, não, hoje eu escolho obedecer, hoje eu fecho a porta da maneira certa, hoje eu vivo da maneira certa, hoje eu vou ajudar, hoje eu vou cortar aquela conversa, hoje eu vou cortar aquilo que não edifica, hoje eu vou devolver aquilo que não é meu. Então, essas pequenas coisas que vão te fazendo dar passos maiores, são micro tarefas para uma tarefa maior. Use os meios da graça para poder te ajudar nisso. Palavra, oração, jejum, ceia, batismo, comunhão, igreja, estar junto, porque o pecado ele cresce no secreto, mas a graça de Jesus ela cresce na luz, e isso é muito importante, sabe? E hoje Jesus ele te chama como te chamou no início, né? Arrependei-vos e credes no evangelho. Não é um convite para religiosos perfeitos, mas é um convite para pecadores que realmente estão cansados. Então, se você hoje está longe, está endurecido, está tentando se salvar de si mesmo, né? Hoje é o dia de você voltar, porque o Deus que exige arrependimento é o mesmo Deus que dá graça para você se arrepender. Beijo.